Pessoal, existe um conceito de investir em só um ETF. Um ETF, vamos supor, do mundo inteiro. Pões lá todo o dinheiro que tu queres investir, não olhas para mais nenhum ETF, é a coisa mais simples do mundo. Não tens de estar a decidir coisas, simplesmente pegas no dinheiro que podes investir, pões no ETF e já está. E este conceito é um conceito muito falado. Muita gente perguntou-me o que é que eu acho sobre isto. Até que ponto é que faz sentido, principalmente se as pessoas não tiverem tempo, não tiverem conhecimento de investimentos e de empresas, não puderem estar sempre a olhar para o mercado, se o melhor a fazer é encontrar realmente um ETF global, pôr lá o dinheiro todo e simplesmente esperar. E então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu não sou um conselho financeiro, vou dar aqui a minha opinião, o porquê de eu não fazer isto, mas existem realmente alguns pontos positivos e pode ser interessante para ti. E se ainda não segues o meu canal, mas gostares deste vídeo, subscreve o canal, faz gosto, partilha com os teus amigos, eu obviamente agradeço imenso. Ok, então vamos lá ver. A ideia de investir num só ETF, pões lá o teu dinheiro todo, está feito. É simples, a ideia é simples. A única coisa que é preciso perceber é se é a melhor estratégia. E a melhor estratégia não é a melhor estratégia para toda a gente. Isso não existe. É qual é que é a melhor estratégia para ti. Então, se tu quiseres uma estratégia só de um ETF, a primeira coisa a fazer é, obviamente, escolher esse ETF. Então, a primeira coisa que vou fazer aqui é mostrar-vos aqui na Freedom 24 um ETF do mundo inteiro. Vamos supor que é do mundo inteiro. Vocês querem mesmo expor o vosso investimento a tudo. Mais diversificado, na realidade, é impossível. Então vamos supor que vamos aqui a este. Eu escrevi World e encontro aqui este. Estou a mostrar-vos um ETF da Vanguard em euros. Reparem, pessoal, que não tem que ser este, pode ser um qualquer. Mas, ok, vamos lá avançar. Primeira coisa a ver, sim, tal como o mundo inteiro, isto tem evoluído ao longo do tempo. Temos aqui o Covid, vocês podem ver, isto aqui foi o Covid e doeu a toda a gente, mas foi uma excelente oportunidade, começou a subir, e sim, agora, por exemplo, este ETF está a 128, já esteve aqui nos 140, mas, por exemplo, antes do Covid estava em 72, 75, 73, por aí fora. Quando chegou o Covid chegou aos 50 e poucos, e depois foi subindo. E este é só um de muitos ETFs em euros acumulativos para o mundo inteiro de um fundo de investimento que é realmente bom, aqui no caso a Vanguard, tal como a grande maioria dos casos, este ETF ainda está um bocadinho abaixo do valor a que esteve no início do ano. E já voltamos aqui à Freedom, que é o patrocinador de hoje, para eu vos falar aqui um bocadinho mais sobre ele, mas entretanto, vamos só analisar aqui um bocadinho o que é positivo e negativo. Primeiro, pessoal, o que é positivo? Simplicidade. Diversificação grande. E depois o custo é baixo. Porquê? Porque a grande maioria destes ETFs têm custos realmente muito baixos. Nós vamos comprando e estamos a pôr ali 500 euros, 1000 euros, o que quer que seja, para ele dividir por 2, 3, 4, 5, 6 mil empresas, o que for. Depende, obviamente, de cada ETF e tu tens que escolher o teu, se quiseres ir só para um ETF. E isto pode ser uma boa estratégia, principalmente para alguém que está a começar, não sabe decidir. Então, na realidade, vai pegar num ETF mundial, em que a única coisa que eu acho que é positivo é ser em euros, é ser acumulativo e ser de um grande fundo de investimento, porque provavelmente terá comissões muito baixas. Por isso, Invesco, iShares, VanEck, Vanguard, estes que têm estes nomes, normalmente são muito bons. Posto isto, existem ainda outras coisas positivas, que é, só tens um ETF, tens menos decisões a fazer. Tu simplesmente metes o dinheiro para lá. Quer dizer, não há uma única decisão a não ser a quantidade de dinheiro que tu pões no investimento. De resto, tu não decides mais nada. Isto leva a uma outra questão, que é muitos menos erros emocionais ao longo do tempo. Porque quando tu estás a investir em empresas, em ativos ou em ETFs mais pequenos, tu vais estar sempre a tirar de um para o outro porque a tua parte emocional, de gostas mais daquela empresa, gostas mais da outra. Aqui isto não existe. O que existe na realidade é um ponto muito positivo, que é uma gestão ultra simples. Tu não tens de saber nada. Pá, se estás a muito longo prazo e achas que aconteça o que acontecer, que isto vai crescer, tu nem precisas estar a olhar para as notícias, tu simplesmente metes isto. E eu, quando estou a falar daqui de um ETF do mundo inteiro, eu posso mostrar-vos um ETF SP500, um ETF Nasdaq e ser só um. Só que aí a diversidade é muito mais baixa. Porque lá está, eu posso chegar aqui, uma vez mais, procuro 500, encontro aqui, por exemplo, do Amundi SP500, e o que é que volto a ter? Um gráfico que é bastante parecido, pessoal. Um gráfico, aqui este aqui ainda vai mais atrás, tem muitos mais dados, posso andar aqui muito para trás para vocês verem o crescimento, e portanto o que eu vos posso dizer é que este ETF estava a 13 dólares em 2010, portanto há 15 anos, estava a 13 dólares, e agora está a 100
passou por todas as quedas, olhem aqui o Covid, uma vez mais, passou por todas as quedas que o mundo passou, já teve aqui nos 115, o que quer dizer que multiplicou por muito nestes 15 anos, depois teve a sua queda e voltou a subir. A grande diferença é que aqui estás exposto a um só mercado, um mercado americano com 500 empresas, em vez de ser ao mundo inteiro. Mas há aqui uma parte que é muito importante. Antes disso, deixa-me só falar-te da Freedom 24, que é o patrocinador aqui de hoje, é a corretora que está a patrocinar este vídeo e, como tu sabes, os meus vídeos são patrocinados e é graças a esses patrocínios que eu consigo fazer estes vídeos. Eu deixo o link em baixo para tu poderes inscrever-te se isto fizer sentido para ti, até porque se já tiveres noutras corretoras pode fazer sentido diversificares também em termos de corretoras e ter outras. A Freedom é regulada na Europa, bastante conhecida, bastante segura, pronto, tem essas coisinhas todas. Uma coisa que é muito interessante é se utilizares o meu link quando colocares dinheiro na Freedom 24, dependendo da quantidade de dinheiro que tu colocas, vês aqui na descrição do meu vídeo qual é que é o código que tu deves utilizar e imediatamente o que é que faz? Tu ganhas umas ações de bónus. Se puseres X euros ganhas X ações, se puseres Y euros ganhas Y ações. Quanto mais puseres, obviamente mais vais ganhar. Isto é uma campanha de marketing para trazer as pessoas para a plataforma, porque o que as corretoras todas querem é que as pessoas estejam nas suas plataformas e não nas outras, e então isto é uma forma simples, rápida e apelativa de trazer pessoas para a plataforma. Sendo que a Freedom 24 tem duas coisas muito importantes: o que tu comprares é teu, e de um ponto de vista de tudo o que tem a ver com comissões, principalmente em ETFs, é das mais baratas que há. E sendo o patrocinador do canal, obviamente, eu agradeço. No entanto, há aqui umas limitações. Por exemplo, reparem, uma das primeiras limitações é que a grande maioria dos ETFs mundiais são entre os 60% e os 65%. Empresas americanas na mesma. Portanto, na realidade, não é um ETF super global e equilibrado. Não, é uma coisa que tem empresas realmente de todo o mundo, não tem de todos os países, nem de perto nem de longe, mas tem muitas empresas de todo lado, mas 60%, 65%, 55% daquele ETF é só americano. O que até pode fazer sentido, porque tu se calhar até acreditas muito mais no americano, mas não te queres expor só ao americano, queres te expor ao mundo inteiro, mas mais exposto ao americano do que o resto, mas queres ter a estratégia do só um ETF e pronto, e acabou. Onde é que entram aqui as limitações? É se tu te quiseres expor a, por exemplo, empresas muito pequenas que possam crescer muito, existem ETFs próprios para isso, não é nenhum destes, porque aqui vão estar as empresas mais valiosas, das 2, 3, 4, 5 mil mais valiosas do mundo. Depois, também estás limitado, aqui estás a expor-te a todo o tipo de negócios, mas tu se calhar queres estar só exposto a alguns tipos de negócio, que pode ser energia, pode ser transportes, tecnologia, internet, carros elétricos, restauração, alimentação, o que quer que seja, AI, blockchain, tanto faz. A questão é, uma vez mais, num só ETF, se fores realmente para uma coisa grande, estás a expor-te a tudo. Se fores para uma coisa pequena, estás só a expor-te a isso. Tu podes dizer, eu só quero tecnologia. Ok, o ETF de Nasdaq é muito bom, mas estás só exposto, por exemplo, ao Nasdaq, só à tecnologia americana, é um risco um bocadinho maior. A juntar a isto, a gestão do próprio risco é limitada quando só tens um ETF, porque não consegues reagir muito bem porque tens tudo só num, não consegues rebalancear, portanto tirar de um e passar para o outro e manteres o teu dinheiro, não dá, porque só tens aquela hipótese. E num tempo de crise, pode ser arriscado ou não. Claro que um ETF global é do menos arriscado que há. Porquê? Porque a crise, a menos que seja, por exemplo, uma crise como a Covid ou 2008 ou assim, a crise nunca atinge tudo ao mesmo tempo. Então as coisas acabam por equilibrar um bocadinho. Aquilo que eu te mostrei foi um ETF do mundo inteiro que cresceu bastante nos últimos 15 anos, mas nada se compara com o que cresceu o Nasdaq. Mas também o Nasdaq depois também teve outras quedas. Existe algum risco se estiveres a expor só uma tecnologia, uma área de negócio ou um país. No meio disto tudo, tens sempre que escolher um ETF que seja o mais, entre aspas, domiciliado possível em relação ao país onde tu vives. Por isso, se só tens um ETF, se calhar é melhor que seja um ETF europeu em euros, porque senão vais estar sempre a pagar algumas comissões e estás sempre também exposto ao próprio câmbio, vamos supor, entre o dólar e o euro. Por fim, outra coisa que é muito importante perceber é que nem todos os ETFs muito globais são acumulativos. E essa parte é muito importante. Se tu queres realmente crescer, o ETF tem que ser acumulativo. E então, pessoal, isto serve para quem? Para quem não quer ter dores de cabeça, não quer preocupar-se com nada, quer ter só uma única decisão, que é quanto dinheiro é que vai investir.
Mais nada. Não queres saber como é que está o mundo de um ponto de vista de investimentos, vai para cima, se vai para baixo. Não. Simplesmente vai lá pondo o dinheiro, longo prazo, e o mundo há de crescer de um ponto de vista de investimento, é o que tem feito até agora, vamos acreditar que vai continuar, não quer dizer que continue, mas lá está. Expores isto tudo a um ETF muito grande pode realmente fazer sentido se tu não quiseres perder tempo a ver nada, nem tendências, nem crises, nem inflação, juros, desemprego, questões políticas, questões geopolíticas, militares, o que quer que seja. Se queres ter uma gestão muito simples, sem dor de cabeça, ok, é isto. Outro tipo de ETFs para fazer só um investimento num ETF, a coisa começa a complicar. Mesmo que vás para S&P 500 ou para Nasdaq, já estás a afunilar demasiado, estás a aumentar o teu risco. Agora, se tu já sabes um bocadinho, ou pelo menos vais ouvindo algumas coisas, e queres ter um portfólio um bocadinho melhor, então, sinceramente, eu acho que um portfólio só de um ETF é redutor para ti. Aquilo que pode fazer sentido é mesmo, ok, eu quero continuar exposto a muita coisa. Tudo bem. Então vamos supor que, sei lá, 40% do teu portfólio é um ETF mundial. Ok, perfeito. Depois, apesar de o ETF mundial estar muito exposto, ter uma grande carga de empresas americanas, tu queres apostar um bocadinho mais, vamos supor, em tecnologia, que é realmente o que tem crescido. Então, se calhar, tu pões mais 20% num ETF qualquer de Nasdaq. E então, na realidade, 40 mais 20, já tens 60. Depois, a seguir, podes pôr um bocadinho a ETFs de países emergentes ou países asiáticos. E pões, se calhar, ali mais 10, 20, ou quer que seja por cento. E depois, ainda podes pôr, se quiseres arriscar um bocadinho mais, e se acreditares, ainda podes pôr, nem que seja 5 ou 10% num ETF de Bitcoin. Mas teres aqui 4, 5 ETFs que podes até rebalançar, até pode ser um ETF só focado em inteligência artificial, pode ser um ETF só focado em imobiliário. Consoante aquilo que tu vais sabendo, vai também aumentando as tuas escolhas, não te limites a ti próprio. Porque assim tens uma diversificação um bocadinho mais real, tens até alguma possibilidade de rebalancear um bocadinho a coisa de um lado para o outro, vais vendo o mercado, vais vendo os teus objetivos, mais risco, menos risco, mais risco, menos risco, por aí fora. Porque na realidade, pessoal, para terminar o vídeo, o problema de termos só um ETF no nosso portfólio não é por si só um problema. O problema é achar que esta estratégia dá para toda a gente, e não dá. Depende muito do perfil, do risco que tu queres ter, do trabalho que tu queres ter, daquilo que tu já sabes. Tu sabes muito. Metes tudo só num ETF, tu estás a limitar as tuas opções. Tu provavelmente sabes mais do que isso. Agora, sabes pouco, queres começar? Ok. Se calhar um ETF faz todo o sentido. Mas ao longo do tempo vai evoluindo o conhecimento, a tua análise, a tua capacidade de reajustar ao longo do tempo. Vai oferecendo a ti próprio, ao teu portfólio, um bocadinho mais de opções. E então, há uma coisa que é muito importante para terminar, pessoal. Tu tens que evoluir, o teu portfólio tem que evoluir contigo. Eu tenho falado aqui muito sobre evoluir o nosso conhecimento, evoluir a nossa estabilidade familiar, evoluir o nosso vencimento, o nosso salário, aquilo que ganhamos. Portanto, evoluir profissionalmente, evoluir o nosso mindset, o nosso foco, o nosso conhecimento de tudo isto. Mas quando fazes tudo isto, o teu portfólio tem que evoluir contigo. Pessoal, espero ter ajudado. Comentem, subscrevam o canal se gostaram, partilhem com os amigos. Não se esqueçam do link da Freedom 24. São ações, bónus, vocês ganham logo ali se passarem para lá dinheiro. Aproveitem. Grande abraço. Até à próxima.